Olá, alunos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. Tudo bem com vocês? Como já sabem, sou a professora Suelen e hoje estamos aqui em mais um encontro para falarmos a respeito da disciplina de empreendedorismo. Hoje o tema da nossa aula vai ser tipos de empreendedorismo. No entanto, antes de começar a nossa aula, quero falar para vocês a respeito do que nós vimos na aula anterior, para fazer um link e assim vocês estarem com o conteúdo bem fixo na mente. Na primeira aula que tivemos, eu fiz para vocês uma apresentação a respeito do empreendedorismo e mostrei para vocês um pouquinho de como é que o empreendedorismo se comportou no decorrer da história do nosso país, bem como também do mundo. Falei um pouquinho a respeito de onde surgiu o empreendedorismo, nessa época do .com, na década de 90. Falamos um pouquinho sobre a questão da internet, como ela tem ajudado o empreendedorismo. E um ponto bem relevante da aula anterior foi que eu falei para vocês que o empreendedor não é só quem monta o próprio negócio. Empreendedor também é aquela pessoa que tem uma ideia inovadora para um produto já existente ou serviço, ou que traz um serviço ou produto inovador já dentro de uma empresa também. Então, existem empreendedores para próprios negócios, existem empreendedores em diversas profissões, e como eu disse para vocês, ser um empreendedor, ter características empreendedoras, seja por ideias, negócios e afins, é uma característica louvável e desejável para muitos profissionais hoje. Mesmo em profissões que você talvez ache que não precisa de empreendedorismo, como falamos da área de saúde, né, onde o que seria do profissional de saúde se ele não soubesse se virar dos 30 e ter uma atitude inovadora e empreendedora no meio de um atendimento muitas vezes necessário. Ou ainda um gestor na área de administração, enfim, em diversos segmentos que você possa imaginar, o empreendedorismo ele cabe e cabe muito bem, podemos assim dizer. Hoje nós vamos falar a respeito dos tipos de empreendedores. Então, vemos que existem muitos tipos que as pessoas falam, mas eu queria destacar alguns em específico que vão ser mais comuns e que vai ajudar o conteúdo a ser um pouco mais prático para vocês. De início, a gente pode mencionar que a criação de uma empresa por si só não leva alguém a desenvolver-se economicamente, a não ser que esses negócios foquem em oportunidades de mercado. E isso passou a ficar bem claro a partir de um estudo anual do GIM, né, que é uma pesquisa que é feita sobre as empresas e o mercado. E nessa pesquisa foi feita e observada da qual se originam as definições de empreendedorismo. E a gente já pode citar duas, né, que eu já comentei um pouquinho na aula passada. Existe o empreendedor que é empreendedor por necessidade e existe o empreendedor que é empreendedor por oportunidade. Vou dar um exemplo bem simples. Talvez você identificou que no curso onde você estuda, né, ou então lá na empresa que você trabalha, as pessoas sentem vontade, depois do almoço, comer um doce, comer uma coisa assim diferente, e não tem ninguém que venda. Você está empregado, você tem alguma renda, mas você viu ali uma oportunidade de ganhar um extra. E aí você começou a comercializar ou a produzir e comercializar doces para vender nesse ambiente. Então, você foi um empreendedor por oportunidade, enxergou uma oportunidade de negócio, observou como o mercado estava carente daquela necessidade. Agora, existe o outro lado, falando assim, de forma bem simples mesmo para ficar mais prático, que é o empreendedor por necessidade, que infelizmente é a maioria de pessoas do nosso país. Eu digo infelizmente porque eu queria que as pessoas fossem mais empreendedoras por enxergarem oportunidades, não deixarem elas passar. E não esperar assim ter necessidade para empreender, porque sempre se torna mais difícil. O empreendedor por necessidade é aquele que talvez perdeu o emprego, ou então teve uma baixa na sua renda familiar, e ele precisou fazer algo para se movimentar, para complementar essa renda. Ou ele teve um prejuízo financeiro, e aí agora ele está querendo reaver o seu dinheiro, né, o seu capital. Então, por isso ele passa a vender os doces ou fazer qualquer tipo de atividade na sua casa, em qualquer ambiente, para então ter esse lucro. Então, perceba que existe uma definição, uma diferença. Ambos são empreendedores? São. Mas existe uma diferença no conceito, na concepção, podemos assim dizer, desse empreendedorismo. De como ele surgiu, da sua origem, né, do que o motivou a acontecer. Daí, se a gente for fazer uma pesquisa simples, né, nós podemos observar que aqui mesmo no nosso país, como eu já citei, mais de 60% dos empreendedores, mais de 69% dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai observar que no nosso país, em 2012, grande parte das pessoas que eram empreendedoras por oportunidade.
até porque às vezes o brasileiro necessitava, mas meio que se escorava em alguns auxílios, em algumas coisas que recebiam por parte do governo e deixavam de empreender. Depois dessa pesquisa sendo feita mais ou menos em 2015, ela ressaltou que no nosso país está bem equilibrado. Cerca de 56% de pessoas são empreendedoras por oportunidade e 44% por necessidade. Então percebam que é um empreendedorismo ainda muito equilibrado nesse sentido. Ainda temos muito que melhorar nesse campo. Agora, muitas pessoas pensam em empreendedorismo, como eu já falei, a respeito de abrir um próprio negócio. E essa pesquisa que eu citei para vocês, a GEM, ela em 2014 mostrou que o Brasil atingiu o nível mais elevado de empreendedores por oportunidade dos últimos 12 anos, com 71% de empreendedores iniciais por oportunidade e 29% por necessidade. E esse número ele foi tão alto que foi maior do que para alguns países como Índia, Rússia, China, África do Sul. Então, realmente teve um volume expressivo. Agora, algumas pessoas, como eu já falei, confundem empreendedorismo com montar o próprio negócio. E aí elas induzem as pessoas a acreditarem que o empreendedor é o empresário. Mas embora essas palavras ambas começam com E e com M, elas só têm isso em comum. Por quê? Porque eu posso ser empreendedor e não ser empresário. Posso ser empreendedor e ser empresário, mas uma coisa não está linkada à outra. Se a gente for parar para analisar, quem é um empresário? É a pessoa que possui um negócio. É a condição jurídica do indivíduo que foi a um órgão público e registrou a empresa no seu nome. Esse é o empresário. Mas quem é o empreendedor? É uma expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição do empresário, tornando ele muito mais eficiente rumo aos seus objetivos. Eu posso ser um empresário e não ser nem um pingo empreendedor, e isso é um problema para o meu negócio. Ou eu posso ser um profissional e não ser nem um pingo empreendedor e muito menos ter interesse em ser empresário. Daí, para ajudar vocês, eu trouxe um vídeo. É um vídeo bem antigo, a qualidade não é das melhores, mas dá para vocês apreciarem, de uma pessoa de RH, um consultor muito famoso da área de administração, que eu aprecio muito, chamado Max Gering. Acho que vocês já conheceram, porque ele teve já um quadro no Fantástico, em outros lugares. E esse consultor, além de excepcional no seu conhecimento, ele fez um vídeo muito bacana no passado, que eu sempre carrego comigo, que ele fala sobre a diferença de patrão e empregado. Mas para isso, Suelen, tu não está falando da diferença entre o empreendedor e o empresário? Tô. Mas a diferença entre patrão e empregado é tão larga, é tão diferente, que vai ajudar você a compreender a diferença entre empresário e empreendedor. E eu estou falando isso porque grande parte dos brasileiros acham que devem ser felizes ou que vão ser felizes e realizados se tiverem o próprio negócio. A sua própria clínica, o seu próprio hospital, o seu próprio comércio, a sua própria empresa. Mas será que realmente nasceram para ser empresários? Empreendedores? Eu digo isso porque algumas pessoas ainda têm a ideia de que ser um empresário empreendedor ou um profissional empreendedor é ir trabalhar no dia que quer. É mandar na sua equipe, faça isso, faça aquilo e eu aqui tô deitado comandando pela internet. Quem já teve o próprio negócio, ou quem já foi gestor, tem noção do que eu estou falando, que não é nada disso. Então esse vídeo vai dar um alerta para vocês e vai ajudá-los a ver. Vamos acompanhar comigo? Assistam o vídeo aí a seguir. Por que eu decidi ter meu próprio negócio? Um sonho, né? Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu potencial. Você precisa ter uma ousadia na vida, né? Quanta gente já não pensou, ou ainda está pensando, como seria maravilhoso ser dono do próprio nariz? Pode falar, seu Dani. Qual o seu pedido? Eu acho que o que motivou a ter meu negócio próprio é que eu tenho tido muita paciência mesmo para aturar chefe. Não ter que dar satisfação a ninguém, acordar e dormir na hora em que quiser. Tudo isso parece um sonho, mas não é. Na verdade, essa deve ser a primeira decisão que uma pessoa toma na vida profissional. Resolver se nasceu para ser dono ou empregado. Não adianta a gente só pensar no ideal, né? Ai, nossa, eu vou abrir meu negócio e vai ser uma maravilha. Ser empregado ou ser dono não é uma questão de escolha, é
uma questão de vocação. Ser empregado é bom, ser dono também é. O importante é achar o caminho certo. Nós estamos conversando com presentes e futuros empreendedores. A ideia é ver as dificuldades que as pessoas encontram na hora de abrir o próprio negócio. Nós vamos começar com o casal Alexandre e Poliana. Bom, eu trabalhei 6 anos no ramo de automação bancária, saí da empresa e estou há 6 meses procurando um negócio para abrir. Uma amiga minha me deu a ideia, falou assim, por que você não procura uma chocolateria? E a gente fez todo o processo da franquia. A gente descobriu algumas lojas aqui no terminal rodoviário do Tietê que estavam para ser alugadas, né? Se tudo der certo, essa aqui vai ser a nossa loja, né? Quem nasceu para empregado gosta de trabalhar em equipe e aceita sugestões numa boa. Quem nasceu para dono gosta de tomar as próprias decisões e detesta ouvir palpites. Nós somos bem diferentes, né? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, quero tomar decisões rápidas e ela já é mais calma, mais ponderada nas decisões dela. Para 2 pessoas que não têm ainda uma experiência no negócio próprio, é bom que os sócios sejam diferentes, como vocês são. Muita gente procura o melhor amigo, é parecidíssimo com o amigo, né? E normalmente as pessoas pensam tão igual, mas tão igual, que se uma comete um erro, a outra comete o mesmo erro. É confortável a sensação de ser dono. Só não é quando o gerente do banco te liga de manhã falando que você tem que cobrir a conta. O Aimar é o que a gente poderia chamar de o menino que nasceu para ser empreendedor. O Aimar tinha raiva desde pequenininho quando alguém dizia que ele ia ser empregado. Eu nem dormia. Quantos negócios formais registrados você teve até hoje? Formais registrados, esse é o 6º. Eu abri uma escola de música, uma escola de inglês, um bistrô e um self-service. Fechei, abri uma pizzaria, fechei, não ia pra frente de jeito nenhum. Eles não sabiam praticamente nada de negócios, assim. Só comecei a fazer pizza, distribuir panfleto e vender. O Aimar é o típico empreendedor por vocação que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos empreendedores no Brasil que são empreendedores por necessidade. São empreendedores que ficaram sem emprego e resolvem abrir um negócio próprio. Não gosta do chefe e resolve abrir um negócio próprio. De cada 10 empresas que abre, 5 são por necessidade. Quando o empreendimento bom, deveria ser aquele por oportunidade. Quem nasceu para empregado aprecia a estabilidade e o salário garantido no fim do mês. Quem nasceu para dono gosta de correr riscos. E para você ter um negócio e para que ele dê certo, você precisa dar passos maiores que a sua perna, né? Bela está no ramo de confecção. Você tem a empresa há quanto tempo? 6 meses. Eu trabalho desde os 15 com moda. Tenho 2 sócias e elas decidiram investir no meu trabalho. E aí surgiu a nossa empresa. Parecia que tudo era muito fácil. Nossa, a gente abriu e já deu certo. Só que a gente abriu no mês de dezembro, que é um mês muito especial. E ao longo do tempo, a gente vai percebendo que cada mês é uma nova batalha. Coisa importantíssima é você ter não só o dinheiro para começar, mas ter também um dinheiro necessário caso as coisas não funcionem maravilhosamente desde o primeiro dia. E normalmente elas não funcionam. De cada 100 empreendimentos que estão sendo abertos hoje pelo país afora, quase 60% deles fecharão nos próximos 5 anos. Quem nasceu para empregado gosta de horários, gosta de planejar o que vai fazer nas férias ou no fim de semana. Quem nasceu para ser dono acha que toda hora é hora de trabalhar, incluindo domingos e feriados. Que hora que você acorda e que hora você dorme? Eu durmo por volta de 5 horas da manhã e acordo por volta de 10, 11 horas da manhã. Mexe muito com a sua vida pessoal. Você é casado? Eu fui 4 vezes casado. Parece que cada negócio que foi embora foi uma esposa junto, assim. Às vezes a pessoa tem uma ideia, tem um pouco de dinheiro e acha que só um talento ou uma boa ideia é suficiente para abrir um próprio negócio, mas não é. Você precisa de muita técnica, você precisa de muita informação, precisa de muita pesquisa de mercado. Procure se informar, né? Procure o mercado concorrente. Ter conhecimento hoje eu acho que é a grande chave do sucesso. Não é fácil, mas vocês, por vocação, decidiram ser o que são. Eu vou me tornar cliente de vocês, depois não esqueça de mandar o endereço. Eu acho que vocês têm tudo para ser um sucesso.
Boa sorte para todos. Muito empregado pensa em trabalhar por conta própria pelos motivos errados. Porque não gosta do chefe, porque não se dá bem com os colegas ou porque a empresa não dá oportunidades. É um erro. É tentar resolver um problema criando outro. Você ainda está em dúvida? Então, é bem possível que você tenha nascido para ser empregado. Quem nasceu para dono não tem dúvidas, só tem certezas. Quando nós falamos na aula passada e vimos agora esse vídeo, ficou muito mais claro quando eu citei para vocês na aula passada a frase que o empreendedor ou o empresário que tem esse espírito, ele não tem dúvidas, ele só tem certezas. Percebam que essas pessoas que foram citadas no vídeo do Max, todas elas são empresárias, sim, mas todas têm uma postura empreendedora. Não são pessoas que ficam esperando que as coisas aconteçam, elas demandam ideias, novidades, quer por colocar um negócio que já existe, como de chocolates, num ambiente que não tinha esse tipo de comércio, ou então por insistir em negócios diferentes, ou até mesmo na mesma pizzaria, como o caso do que vimos ali. E também, o empreendedor ele é casado com os seus sonhos. Isso não quer dizer que tem que acontecer o que aconteceu com o nosso amigo do vídeo, né? De a cada empreendedorismo que ele teve, a cada negócio novo foi embora um casamento. Não, não é isso. Mas é porque ele é comprometido. Ele não fica esperando que alguém deposite o dinheiro para ele. Ele vai lá e vai atrás. E pelo contrário, é ele que financia seus próprios recursos. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente aqui na disciplina de empreendedorismo. Mas percebam que o vídeo ele faz uma diferença bem grande, né? Então, se você tem dúvidas, se você acha que não deseja essa vida, então, para você, então você realmente não tem ainda esse espírito empreendedor ou, de acordo com as características do vídeo, o espírito de um empresário para também lidar sozinho com o seu próprio negócio. Por isso, avalie bem. E assim, você não tem hoje, mas isso não quer dizer que depois você não venha a ter ou possa desenvolvê-lo. Justamente porque esse é um dos mitos que citei na aula passada. Entre mitos e verdades sobre empreendedorismo, falei sobre isso com vocês. Será que o empreendedorismo pode ser ensinado ou alguém já nasce empreendedor e nasce pronto? Bem, como eu já falei para vocês anteriormente na aula passada, né, o empreendedor, a pessoa nasce com características empreendedoras. Exemplo, uma pessoa que é destemida, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem força de vontade, uma pessoa que gosta de falar em público, de fazer parcerias, uma pessoa que gosta de prospectar novos negócios, que gosta de pesquisar, estudar. São características que são importantes para uma pessoa empreendedora. São características que são importantes. Mas não quer dizer que só elas formam um empreendedor ou que a pessoa nasceu empreendedora. Porque você nasceu um bebê e o bebê não sabe fazer nada, além de chorar e comer. Então, é interessante perceber que ninguém nasce empreendedor. Às vezes nascemos com disposições, quer genéticas ou quer da nossa própria personalidade, que talvez facilitem para sermos empreendedores. Mas se você não nasceu com elas, o empreendedorismo, sim, ele pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa. O sucesso decorrente do empreendedorismo vem de vários fatores internos e externos ao seu negócio, que refletem assim no perfil do empreendedor, principalmente de como ele administra as adversidades que encontra no dia a dia do seu empreendimento. Talvez você trabalhe ou conheça alguém que por tudo reclama, por tudo se vitimiza, por tudo se lamenta. Essa pessoa dificilmente vai ter uma postura empreendedora, porque o empreendedor fica triste com o fracasso, ou com o insucesso, ou com aquele obstáculo, mas ele já pensa, como é que eu vou fazer amanhã para superar? Ele não fica, coitado de mim, eu não nasci com um pai rico, eu não tenho que me oriente, eu não tenho que me ajude. Ele mesmo vai atrás, já que ele não tem. Ele reconhece o que ele não tem e busca. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar o nosso comportamento enquanto empreendedor. O ensino do empreendedorismo, ele ajudará na formação de melhores empresários, melhores profissionais de saúde, melhores profissionais de gestão, melhor profissional de pessoas e melhor profissional de você mesmo, que vai cuidar da sua própria carreira dentro das empresas e também fornecendo uma maior geração de riquezas para o país. Porque o país que tem mentes brilhantes, mentes que pensam, que investigam, que criam oportunidades, é um país próspero com toda certeza. Isso é um fato. Agora, para a gente
ter essa atitude empreendedora, é importante, como eu já citei também na aula anterior, que a aula anterior foi uma aula de apresentação do empreendedorismo, então falei de vários pontos que a gente vai ver no decorrer dos 7 encontros, né? É importante a gente conhecer a nós mesmos e conhecer também o nosso mercado. Sim, é importante que a gente conheça quem somos como profissionais, quais nossas habilidades, quais nossas debilidades, bem como também o que é que o mercado deseja e oportuniza. Esse estudo ele deve ser profundo e deve ser feito em base individual, de acordo com a profissão ou com a área em que você trabalha, bem como a área do mercado em que você está posicionado. Então, por isso é muito importante que você tenha esse estudo de acordo com as suas necessidades. Então, que habilidades são importantes para um empreendedor? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades que vão ajudar ele a conhecer melhor o mercado e conhecer a si mesmo. Algumas habilidades são requeridas de um empreendedor e elas podem ser classificadas em 3 áreas: habilidades técnicas, habilidades pessoais e habilidades gerenciais. Essas são 3 habilidades importantes para um empreendedor. Repetindo, habilidades técnicas, habilidades gerenciais e habilidades pessoais. Essas são as 3 mais importantes. Daí nós vamos começar falando para vocês a respeito de habilidades técnicas e depois das habilidades gerenciais, para deixar por último a parte comportamental, né, que eu acho que é a parte que mais exige de você. Inclusive, já abrindo aqui um parêntese, né, e falando de uma área que eu conheço, que é a área de gestão de pessoas, para os empregadores e também para os recrutadores e gestores, o que mais se pede hoje de um profissional é que ele tenha atitudes comportamentais desejáveis. Não é que você tem que largar seu curso, sair correndo e parar de estudar porque o técnico não é importante, não foi isso que eu disse. É porque a habilidade técnica se pressupõe que você vai aperfeiçoar normalmente com o tempo, com a prática, e que você tem um curso que lhe capacitou a fazer o básico e que você vai desenvolvendo com o exercício da profissão. Mas as habilidades comportamentais, se a pessoa não se dedicar a trabalhá-las, ela pode ter 10 anos, 20 anos, 2 anos de profissão e não melhorar em nada. Então, há pessoas que amadurecem na sua profissão em poucos meses de trabalho e há outras que há anos trabalham e são imaturas comportamentalmente. Por isso que eu estou ressaltando e deixando lá para o final. Então, vamos lá, vamos falar das habilidades técnicas. Então, as habilidades técnicas envolvem desde coisas básicas até o exercício propriamente dito da sua profissão. Por exemplo, saber escrever, saber ouvir as pessoas e captar as informações. Gente, que coisa mais difícil nos dias atuais. O que é que está acontecendo com a juventude e com as pessoas no geral? A gente fala e elas não entendem. A gente escreve, elas não entendem. A gente pergunta e elas não entendem. O que está acontecendo? Então, essa capacidade de ouvir e compreender, a famosa compreensão de texto que a gente fazia no colégio, é cada vez mais escassa. E se você fizer 3 perguntas a uma pessoa, ela escolhe uma e responde. E mal. E com os erros de português. Você não é obrigado, tecnicamente, a saber outros idiomas. O mercado é que te exige isso. Mas você é obrigado a saber escrever corretamente o português. E é daí, depois de escrever corretamente, é que vem a interpretação de texto. Porque há pessoas que escrevem um português que só Deus sabe qual é, e que a gente, professor e gestor e profissional, precisa interpretar o que a pessoa quis dizer com aquilo, porque não tem o R no final, quando deveria ter, ou bota o R quando não deveria, ou não tem um acento, e um acento, uma vírgula, um R muda completamente o contexto de qualquer conversa e de qualquer conteúdo. Sem contar que quando você não escreve bem, pode parecer uma bobagem, porque você acha que vai escrever sempre no WhatsApp, sempre no Instagram, onde se escreve com abreviaturas e o público entende essa linguagem desconhecida do português. Não, você vai escrever em vários outros documentos importantes, numa ata de uma reunião, numa receita médica, num laudo, em qualquer outra coisa. Ah, eu vou escrever no computador, será que sempre? E se ele não tiver, você não sabe o analfabeto? Então é importante saber escrever, tecnicamente falando, e também saber compreender adequadamente. Ser um bom orador. Isso não quer dizer que você tem que dar palestras, mas tem que ser uma pessoa que se expresse bem. Que se você fala muito rápido, assim como eu, procure falar de forma mais pausada, respirando melhor e trabalhando esse detalhe. Ou então, se você tem dificuldade em se expressar perante outros, faça um vídeo, se assista, né? Entre aí na moda dos influencers, dos blogueiros e tente captar, né? Como é que sai sua voz, quais são os seus gestos, né? Como é a sua aparência perante
o outro, e isso vai facilitar. Essas características não são específicas de nenhuma profissão, elas são desejáveis a todas. E se você deseja ser um empreendedor, principalmente. Já pensou um empreendedor que não consegue vender a ideia dele? Ou o negócio que ele criou? Ou que ele imaginou, intencionou? Outra característica importante de forma técnica, ser organizado. Suelen, na minha bagunça eu me entendo. Parabéns, isso lá na sua casa. Viu, meu lindo? Mas aqui, no ambiente de trabalho, você precisa estar organizado. As pessoas precisam ter acesso às suas informações, quer no computador, ou quer numa pasta física, ou quer numa gaveta, depende do seu tipo de trabalho, de forma organizada, que elas consigam encontrá-las. É muito importante ter um ambiente de trabalho organizado. Inclusive, eu vou até mudar a minha fala. Além de importante, ele é saudável para a mente e para a ergonomia do ambiente, o conforto do ambiente. Também, um empreendedor precisa saber liderar e trabalhar em equipe. Por isso, se você deseja ser empreendedor, precisa ter conhecimento dessas características, né? E assim saber liderar e trabalhar em equipe. E possuir um know-how técnico na área de atuação. Esse know-how é o conhecimento técnico na área. Eu não vou chegar aqui e dar aula para uma turma de radiologia sobre anatomia. Vou passar vergonha, né? Porque eu não sei nada. Mas eu vou chegar aqui para uma turma de radiologia, de gestão, de administração, de qualquer segmento que seja, e dar uma aula de comportamento humano, de psicologia, de gestão, de empreendedorismo, de comunicação, de todas as áreas que eu tenho habilidades e afins. Então, é importante que você domine, tenha know-how da sua área. Esse é um requisito que se espera de um bom profissional, principalmente profissional empreendedor. Fechamos aqui as habilidades técnicas. Vamos agora para as habilidades gerenciais? Então, vamos lá. As habilidades gerenciais, elas envolvem na criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa. Tudo que está envolvido nisso. Por exemplo, na área de administração, na área de marketing, na área de finanças, na área operacional, na área de produção. Então, é tudo que vai ter o gerenciamento, o acompanhamento de pessoas, ou de tarefas, ou de rotinas. Então, você pode até não acompanhar pessoas, não ter uma equipe, mas se você acompanha uma rotina, se você acompanha um processo, você tem atividades gerenciais. O empreendedor precisa ter conhecimento das atividades gerenciais que ele toma conta. Também é importante que ele tenha tomadas de decisão estratégicas e assertivas. Para tomar a decisão estratégica e assertiva, ele precisa ter o que vimos antes? O know-how, o conhecimento técnico da área. Então, por isso que eu falei do técnico primeiro. Ele é a base, é o alicerce para a gente chegar nas atividades gerenciais. E, por fim, controlar, né, toda a atividade ou ação que é feita na empresa, ou no setor, na área em que você está atuando e empreendendo, e ser um exímio, um excelente negociador. Gente, a habilidade de negociação já vai longe o conceito de que é só quando eu quero comprar e vender algo. Vai longe. Um bom negociador é aquela pessoa que trabalha justamente pelo bem comum para possibilitar oportunidades de negócio. A gente vai já falar desse conceito. Então, fechamos aqui as habilidades técnicas e gerenciais. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão dessa habilidade que eu quero ressaltar, tirar aqui das gerenciais, puxar aqui e jogar para vocês, que é a habilidade de negociação. O que é para você um negociador? Talvez se eu chegasse para você que assiste muita série, ia dizer, aquele cara que na série policial vai lá e negocia com o bandido para ele se render? É um negociador. Ou então você que não assiste muita série, mas usa muito o comércio, trabalha em comércio, vai dizer, o negociador é aquele vendedor que ele não tira só pedido, ele vai lá, negocia com a pessoa, tenta conseguir o melhor preço e tal. Pode ser também. Minha tia é uma negociadora, ela nunca sai sem uma boa pichincha, né? Sem um bom desconto. Pode ser também. Mas qual é o conceito técnico, acadêmico de negociador? E a gente vai falar agora. O negociador é aquele que procura atingir um acordo com seu interlocutor, com a pessoa com quem ele está negociando, com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça, agora escutem bem alto, as partes envolvidas no processo. Não pense que negociar é tirar vantagem. Isso é um conceito brasileiro hediondo. Não pense que negociar é você sair com o melhor. Não. Negociar, repetindo, é quando o negociador visa estabelecer uma situação em comum que satisfaça ambas as partes.
Mas, Suelen, se eu vou baixar o preço, vou ceder, vai sair bom para o outro e não para mim. Alguma coisa você precisa pensar estrategicamente que compense a sua baixa de preço. Por exemplo, se for uma venda, como, por exemplo, uma entrega mais rápida, algo assim, né? E assim, ambas as partes saiam satisfeitas. Talvez uma ganhou financeiramente, outra ganhou em tempo, em agilidade, em serviço. Enfim, o negociador ele vai buscar um bem em comum para satisfazer o processo. No âmbito comercial, falando, né, a disponibilização dessa zona de acordo, desse bem-estar comum, vai transformar um simples vendedor em não só uma pessoa que tira pedido, mas sim num negociador, fazendo com que ele possa aproveitar as oportunidades e sem ultrapassar limites. E ele aproveite oportunidades até o limite aceitável daquele negócio. Então, ele vai até onde ele puder para garantir a oportunidade para ele e para a pessoa que está adquirindo o produto ou serviço por parte dele. Nós negociamos todos os dias. E desde criança, não é algo que é de hoje. Não ache que, será que eu sou um bom negociador? Será que eu vou conseguir negociar? Pare e pense. Se você não é mais adolescente, se você já é mais velho um pouco, já é um adulto, você talvez, quando adolescente, negociou com seu pai ou sua mãe. Se eu botar o lixo lá fora, eu posso chegar mais tarde hoje? Se eu lavar a louça, eu posso sair hoje? Você já foi negociador. Ou se você era criança, quando você foi criança, você era não, né? Porque todo mundo já foi criança. Mas se quando você foi criança, você dava trabalho para comer e hoje você dá trabalho para parar de comer, né? Mas enfim, se você dava trabalho para comer, sua mãe já negociou com você. Você lembra como foi, não? Você sentada assim na cadeirinha e sua mãe com a chinela do lado. Come. Aí você entendia que ou comia ou, né, a chinelada comia. Então, negociação, quer queira, quer não, faz parte da história da humanidade, faz parte da nossa história. E cá pra nós aqui, já aprendemos a negociar desde criança, não só por causa desses comportamentos. Eu trouxe na aula de hoje para vocês um pequeno vídeo que ele mostra a respeito de um comportamento negociador numa série mundialmente assistida, que é a série Chaves. E nessa série, que passou por diversas décadas e diversas, então, idades e fases, vocês vão perceber quais são as dificuldades e os ganhos de uma negociação. E como ela pode sair errada se não for com o conceito correto. Percebam no vídeo, dando um spoiler rápido, que o Chaves, ele negocia com o Kiko. Na verdade, o Kiko negocia com o Chaves. E o Kiko quer tirar uma vantagem, porque o que ele está negociando é muito mais forte, é muito mais pesado do que ele vai oferecer em troca para o Chaves. Vamos ver como foi o final dessa história? Então vamos aproveitar esse momento de descontração, porque vocês vão ver que um simples vídeo, que talvez vocês já assistiram 1000 vezes, já gargalharam muito, vai dar a oportunidade de você entender mais sobre esse conceito de negociação e ser mais flexível com respeito aos seus subordinados, com seus colegas de trabalho ou com os processos que você executa na empresa. Vamos lá acompanhar? Desculpe, por favor, desculpe. Não se preocupe, não se preocupe, porque eu tenho bom humor. Não sou como certas pessoas que moram aqui perto. A quem o senhor se refere? Não, ninguém. E que milagre, hã? Que? Digo, que milagre o senhor por aqui, mestre linguiça. Fazia tempo que... Tá! Em primeiro lugar, eu não sou mestre. Não? Não. Então como conseguiu autorização para dar aula na escola? Porque sou um mestre, o que não é a mesma coisa, entendeu? Claro que sim, mestre. Mestre! Eu não. Em segundo lugar, meu nome não é linguiça. Meu nome é Girafales. Bem, mas o que o senhor faz por aqui? Vim procurar o Kiko e o Chaves para ver qual dos dois desenhou a minha caricatura. Olhe. Só falta fritar. O que disse? Digo, não, só falta falar. Digo, não. Não tá nem um pouco parecido com o senhor? Nada. Vou ver se o Kiko está aí. Claro, mestre.
Não, eu peguei primeiro, Não, Vem cá. Vocês estão enrascados. Por quê? Sabe quem tá aí na sua casa? Sei. Quem está lá? O monstro do espaço. O monstro do espaço? É assim que você chama o professor Girafales? Não, a sua mamãe. Você não vai comer a cara? E vocês sabem quem tá aí também? O professor Girafales. E tá querendo descobrir quem desenhou uma caricatura que ele trouxe aí. Nossa! Vão se preparando, hein? Chaves, por que você não diz que fez a caricatura dele? Porque foi você que fez. Sim, eu sei. Mas se você disser que fez a caricatura... Eu não digo. Eu te dou um sanduíche de presunto. Eu digo sim. Bem, qual dos dois desenhou a minha caricatura? Repito, qual dos dois desenhou minha caricatura? Eu. Então, meus parabéns. Pois este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. E, naturalmente, isto merece um prêmio. Você gosta de biscoitos? Sim. Pois esse pacote é só para você. Sim. Obrigado. Perceberam? Então no vídeo, né, o nosso amigo Kiko se deu mal porque ele queria negociar um castigo, né? Ele ia levar um castigo se ele não fosse bem avaliado pelo professor pelo que ele fez. E o Chaves ia simplesmente ganhar um sanduíche de presunto. Mas pro Chaves aquilo era muito importante. No final, uma negociação baseada em mentira faz com que outra pessoa que achou que ia sair ganhando, saísse perdendo. Por isso que na minha introdução eu falei para vocês que a negociação, que é uma característica importante do empreendedor, tenha como preceito básico a transparência, a honestidade e aquele conceito de que ambas as partes devem sair ganhando. Não deve envolver mentira ou coisas assim. Vamos ver aqui a seguir alguns conceitos de alguns autores a respeito de negociação. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam vê-lo. Alguns conceitos conhecidos mostram que negociação, vejam aqui a seguir, é a procura comum da regulação das divergências, ou seja, quando há divergências, procuramos negociar para resolvê-las. Ou então um processo de comunicação bilateral entre duas pessoas com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Ou ainda o processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades. Ainda no outro, o uso de informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Então, nem sempre se vai negociar quando está tudo muito bem. Às vezes a situação está tensa, como a gente até já citou o exemplo dos negociadores dos filmes, né? E você precisa estabelecer uma calma, um equilíbrio no meio de uma rede de tensão. Mas não necessariamente só nos filmes, né? Nas empresas também. Você pode estar negociando a chegada de um produto com o teu fornecedor, que é de suma importância para um negócio, que talvez até salve vidas, mas que você precisa estabelecer um equilíbrio, de sair daquela rede de tensão. Também é um processo que depende da comunicação, porque ocorre entre indivíduos. E é um negócio que pode afetar profundamente qualquer tipo de relacionamento humano e produzir benefícios duradouros para todos os participantes. Então, observem que em todas essas definições que eu coloquei, diferentes para vocês, de diferentes datas, autores, eu faço questão que vocês olhem para elas, aí nos slides que vocês recebem anexo a essa aula, e vejam que tem umas palavrinhas que se repetem. Comunicação, informação, entre pessoas. Então, negociação é algo que não se faz sozinho. Negociação é algo que precisa do outro. Se precisa do outro, precisamos ser flexíveis. Você gostaria de pedir uma folga ao seu gestor e ele te dá? Sim. Mas você também gostaria de ficar até mais tarde quando ele precisa de você?
Seja flexível, negocie. Talvez você não pode ficar até mais tarde todos os dias, nem é saudável. Mas naqueles dias que você não tem compromisso, ou naquela uma semana, porque ele realmente precisou de você, isso vai te barganhar oportunidades lá na frente, seja flexível. Então, ambas as partes precisam se comunicar, informar. Tudo aquilo que é combinado ou acordado não sai caro. E a negociação, ela tem como base isso. Daí, as características que podemos ressaltar de um bom negociador é que ele gosta e tem prazer em resolver conflitos de uma forma cooperativa, produzindo assim ótimos resultados. E ele usa sua comunicação de forma natural, se preparando antes, durante e depois da negociação. E ele também usa sua habilidade de percepção e observação para entender melhor a sua equipe, seus fornecedores ou com quem ele está negociando, e não para passar a perna neles. Negocia por princípios, é muito bom em ouvir, concentra-se nas posições, nas oportunidades, cria ganhos mútuos, como já falamos, né? E também é flexível e criativo quanto a propostas. E o mais importante da negociação, cumpre o que foi acordado. É muito ruim quando alguém nos promete algo, a gente faz e não recebe aquilo que foi prometido. É frustrante. E isso em qualquer aspecto, pessoal ou profissional. Então, sejamos negociadores que negociam visando colocar em prática, visando a fazer acontecer o que foi prometido. Agora, o que não deve ser feito na negociação? Improvisar, descobrir o ponto fraco da pessoa para atacar, aplicar truques, trapaças, artimanhas, como eu já falei, manipular, agredir ou intimidar. Negociador não é um manipulador, tá, gente? Tem gente que manipula com joguinhos emocionais, com choro. Não, isso não é negociação. Aprendam isso. Mas eu já falei das habilidades técnicas, falamos aqui de uma característica muito importante dentro das habilidades gerenciais, que era negociar, que é ser um bom negociador, e agora vamos para as habilidades pessoais, né? Então, quais são as habilidades pessoais de um empreendedor? Bem, ela envolve ser disciplinado, assumir riscos, como falei na primeira aula, mas riscos calculados, ser inovador, ser orientado a mudanças, ser persistente e ser um líder visionário. Não é sonhador, é visionário, que está lá olhando lá na frente, que tem um campo de visão aguçado. É isso que envolve ser um bom negociador e também empreendedor, já que o foco aqui é ser empreendedor, né? O negociador eu citei porque falamos agora há pouco sobre isso, tá? E o que é ser um empreendedor visionário? Ele tem a visão de futuro para o seu negócio, tem a habilidade de implementar os seus sonhos. Também é importante, como característica de sucesso para o empreendedor, ele ser assertivo na tomada de decisão. E para isso tem que ter o quê? O know-how, exato, o conhecimento prático da atividade que ele faz. Os empreendedores também são pessoas que procuram fazer a diferença, que transformam algo inimaginável em algo palpável, tangível, prático que existe. Os empreendedores também são pessoas determinadas e dinâmicas, não vão desistir por qualquer coisa, mas também não vão dar murro em ponta de faca, insistir em algo que não há viabilidade técnica ou financeira para ser executado. São dedicados, se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu empreendimento, não necessariamente porque eles estão trabalhando 24 horas por dia, mas porque estão 24 horas por dia pensando e enxergando. Vou contar um segredo para vocês. Eu, como professora, muitas vezes estou em qualquer ambiente, às vezes viajando, e eu vejo uma coisa na viagem, em algum lugar, e me lembro, isso eu tenho que levar para os meus alunos, isso aqui eu tenho que levar essa informação. Eu vou usar um exemplo disso aqui para a minha aula. Então, quem ama o que faz e também tem o espírito empreendedor, enxerga a sua profissão, a sua atividade em todos os lugares. Também são independentes, né? São pessoas que querem estar à frente das mudanças, então não ficam esperando que o governo, que a empresa, que alguém lhe dê as ferramentas, eles vão atrás de tê-las. São otimistas e apaixonados pelo que fazem, isso é um fato. Não dá para notar que os olhos brilham quando fala da sua profissão. Não são materialistas, ou seja, o foco não é ficar rico. Não é esse o objetivo do empreendedor. Ele quer ter uma boa situação financeira, mas não é enriquecer, e sim ter o prazer de ver o seu negócio ser colocado em prática, a sua ideia, e aí a riqueza ou qualquer outra coisa é uma consequência. Sabem explorar ao máximo as oportunidades, porque são bons negociadores. Planejam muito bem, porque são organizados, outra característica que citamos hoje e citamos na aula passada. São líderes, ou seja, não são lobos solitários, são líderes, pessoas que gostam de cativar e cultivar suas equipes. Têm um bom relacionamento, não necessariamente são best friends de todos os seus colegas de trabalho, porque isso não é necessário. Mas são pessoas que deixam um bom network, por onde passam, são bem vistas, lembradas e até indicadas. São organizados
E, como eu já falei, justamente porque são pessoas dedicadas, né? E que se dedicam ao máximo ao seu negócio, fazendo com que, assim, eles usem seus recursos técnicos, financeiros e até o seu tempo, que é o mais precioso, em prol do seu objetivo. Bem, falei das características do empreendedor, dos tipos de empreendedores e na próxima aula temos mais informações empreendedoras para vocês. Vamos começar a chegar num conteúdo mais técnico sobre esse assunto e aí vocês vão se aprofundar mais e vão enxergar como podem ser empreendedores na profissão de vocês. Um grande abraço, espero que tenham gostado da nossa aula e a gente se encontra na aula 3. Um beijo, tchau, tchau!